Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49 € de desconto. Começa agora mais o Domínio da Guerra. Eu sou a Maria João Simões e comigo está sempre, claro, o Major-General Arno Moreira. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos. No sábado passado, inesperadamente, Vladimir Putin anunciou uma trégua parcial de 30 horas para vigorar ao longo do domingo de Páscoa, convidando a Ucrânia a respeitá-la. General, que manobra foi esta que Putin desencadeou para a surpresa de todos? Isto foi completamente inesperado. Ninguém estava à espera disto. Bom, isto aconteceu na véspera do domingo de Páscoa e nós temos que procurar encontrar uma justificação para isto. Estas coisas no Kremlin não acontecem por acaso. Não foi porque acordou bem disposto e decidiu vamos dar uma trégua. Há ali um motivo. E talvez possamos encontrar aqui duas explicações. Eu julgo que nós temos que procurar responder aqui a duas perguntas. A primeira pergunta é esta: porquê é que Putin tomou, nesta altura, esta iniciativa? E a segunda questão é: porquê é que ele não aceitou prolongá-la por mais tempo? Os tais 30 dias que Zelensky propôs, sim. Quando isto foi proposto por Zelensky e, de alguma maneira, também suportado por aquilo que eram as iniciativas de Washington. Mas vamos à primeira questão, que tem a ver com o motivo da iniciativa. Oficialmente, Putin, quando declarou esta pausa durante 30 horas, disse que o iria fazer por motivos humanitários. Bom, motivos humanitários é uma coisa que nós temos muita dificuldade em descortinar naquilo que são as ações conduzidas pela Federação Russa sobre as cidades ucranianas. Portanto, isto é puro cinismo, esta questão de invocar questões humanitárias. Mas há duas razões para isto. A primeira é uma consciência pesada do que tinha acontecido no domingo de Ramos em Sumi. O bombardeamento sobre Sumi, sobre o centro de Sumi, e o impacto que teve também dentro daquilo que é a comunidade religiosa no interior da Federação Russa. Isto é, no interior da Federação Russa, também os crentes também não se sentiram à vontade, e basta ver a televisão russa depois, as desculpas que procurou arranjar sobre isto, não se sentiu à vontade com se utilizar o domingo de Ramos para ter pessoas na rua para depois as bombardear. Ora, Putin tinha uma intenção muito clara que apareceu no próprio domingo de Ramos. Ele queria ser fotografado com uma vela acesa, prestando, mostrando um enorme simbolismo do seu apego aos valores religiosos e às questões humanitárias, e não pretendia que essa sua imagem, que é uma imagem para difusão interna, fosse manchada por qualquer outro ataque sobre uma cidade ucraniana. Isto é, aquela imagem do Putin segurando uma vela com um ar compenetrado, é aquela que ele quer que fique. E, portanto, ele não bombardeou a Ucrânia e as cidades ucranianas naquele dia para que aquela imagem não ficasse manchada por mais sangue ucraniano. É isto o cinismo impressionante que rodeia neste momento a direção, a presidência do Kremlin. Mas há depois também uma segunda razão. É que Trump, no meio destes prazos todos que tem vindo a dar, tinha, a certa altura, sugerido que a Páscoa era um bom limite temporal para se iniciar a tal trégua, a tal cessar-fogo durante 30 dias. E, portanto, aproveitando a ideia de Trump, ele entendeu que este era um bom momento para conjugar as duas coisas.
por um lado, segurar a vela e aparecer numa fotografia com um ar cândido e humanitário, por um lado, e por outro lado, de alguma maneira, satisfazer aquilo que tinha ficado no ar, que era uma ideia de Trump, que a Páscoa poderia ser uma boa altura para fazer um cessar-fogo. Mas agora entramos na segunda parte das dúvidas, e que tem a ver com porque é que ele não aceitou, então, os 30 dias. Ele não aceitou os 30 dias propostos por Zelensky porque não quis fazer um favor a Trump. O que ele quis mostrar a Trump é que é ele que decide quando começa o cessar-fogo e quando acaba o cessar-fogo. Não é Trump. Portanto, aqui o braço de ferro nem é direto com Zelensky. Não é com Zelensky. Isto é com Trump, esta segunda parte. É mostrar a Trump que quem é o dono do tempo estratégico da Federação Russa não é Trump. Trump não impõe nada, nem sugere nada. É ele, Putin, que decide a hora a que começa o cessar-fogo e a hora a que vai terminar. E marcou também o término desse cessar-fogo, de maneira a não haver dúvida nenhuma de que era ele, que o tempo estratégico é ele que o define e não Trump. E, portanto, esta manobra do cessar-fogo, destas 30 horas de cessar-fogo na Páscoa, tem aqui duas mensagens. Nenhuma delas tem a ver com a Ucrânia. Uma delas tem a ver com a sua imagem, a sua própria imagem, sim, e a segunda tem a ver com mostrar que Washington não domina o tempo estratégico do Kremlin. Pela primeira vez desde o início da guerra, reuniram-se em Paris delegações dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia para discutir um eventual cessar-fogo que possa abrir caminho a uma paz justa e duradoura. E esta semana as negociações transitaram para Londres, mas com um nível de representação menor. General Arno Moreira, que ponto de situação podemos fazer? Havia uma enorme expectativa para esta semana e quem criou a expectativa foi Washington. Foi Washington. Washington fartou-se de anunciar, sem nunca dar muitos detalhes, que esta era a semana em que que poderia traduzir-se por um acordo extraordinário para pôr fim à guerra da Ucrânia. E, portanto, nós entramos nesta semana com toda essa expectativa. Nós tínhamos tido, no dia 17, uma reunião importante em Paris. Porque era uma reunião importante? Em primeiro lugar, pelo nível de representação. Estava presente o Marco Rubio, que chefiava a delegação norte-americana, Steve Witkoff, etc. E do lado europeu, também a representação era de alto nível, e do lado ucraniano. De alguma maneira, esta foi a primeira reunião em que os Estados Unidos pareciam ter vindo ouvir. Exatamente, aquilo que nós tanto criticamos, a Europa, não é? Até agora só tinha havido Federação Russa, Estados Unidos, Federação Russa, Estados Unidos. Esta foi a primeira vez em que os Estados Unidos vieram à Europa para falar com os europeus e os ucranianos sobre desenvolvimentos relativamente a este processo de paz que estava em construção. Mas nós ficámos, entretanto, a saber outras coisas. É que, na verdade, eles não vieram ouvir os europeus e os ucranianos para construir o plano de paz. Eles vieram para informar os europeus e os ucranianos da proposta que já tinham delineado com Moscovo. Isto é, não estávamos aqui já ainda na fase da construção do mecanismo e do plano de paz. Estávamos aqui já numa fase em que esse mecanismo e esse plano já estava definido e acordado com Moscovo e agora era preciso vendê-lo aos europeus e aos ucranianos. Bom, nós temos aqui basicamente aquilo que transpirou desta reunião, em que consistia esse plano. E é isso que eu me proponho agora aqui detalhar. Bom, este plano tem concessões que são dadas à Federação Russa, concessões que são dadas à Ucrânia e concessões que basicamente são dadas aos Estados Unidos da América. Uma espécie de... Eu estou a mediar... Eu estou a mediar, também quero alguma coisa de volta na minha comissão neste processo. Bom, mas vamos ver
Então, o que é que a Rússia, de acordo com este plano, o que é que a Rússia ganharia? A Rússia ganharia um reconhecimento formal, de jure, de que a Crimeia é um território russo. Bom, isto é uma alteração profunda, muito profunda, daquilo que sempre foi a política americana relativamente à invasão de um território e depois à sua atribuição e reconhecimento desse território invadido como pertencendo ao invasor. Isto era um reconhecimento formal. Os Estados Unidos reconhecem que a Crimeia é um território russo. Depois, um outro reconhecimento, já não um reconhecimento formal, mas um reconhecimento de facto de que há um conjunto de territórios que a Federação Russa ocupa neste momento e que os irá administrar. Qual é a diferença entre este e a Crimeia? É que a Crimeia há um reconhecimento formal e aqui há um reconhecimento de facto. Significa, na prática, a Rússia está a administrar território, mas que esse território é considerado um território ocupado pela Federação Russa. Depois, a promessa de que a Ucrânia não será membro da NATO. Bom, isto contraria todas as posições europeias que sempre disseram que o caminho da Ucrânia é para a NATO. Depois, uma coisa absolutamente extraordinária, o levantamento das sanções desde 2014. As sanções têm sido o grande instrumento que a Europa tem utilizado sob a Federação Russa como instrumento de poder. Portanto, até aqui tudo a favorecer. Isto são tudo coisas dadas à Federação Russa. E depois, uma cooperação aumentada com os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a Federação Russa no domínio energético. Portanto, isto eram as coisas que eram dadas à Federação Russa. O que é que a Ucrânia recebia em troca? Isto é importante para compararmos agora a dimensão das duas coisas. A Ucrânia receberia uma garantia de segurança robusta. Estas eram as palavras. Garantia, o robusta aí, que é uma coisa imensa. Uma garantia de segurança robusta, que ninguém sabe como é que é feita. Seria feito por um grupo ad hoc de países europeus sem a proteção norte-americana. Portanto, esta proteção robusta são os norte-americanos que o garantem, mas não se sabe como. É robusta, mas na verdade os adjetivos é que são robustos, porque não há aqui nada de robusto nesta garantia de segurança. Depois, a Federação Russa iria fazer o favor de devolver aquela pequena faixa de terreno de 5 a 10 quilómetros que tomou ali na região de Kharkiv, iria devolver à Ucrânia. Aquela faixa devolver à Ucrânia, os 5 a 10 quilómetros em Kharkiv. Depois, seria garantido à Ucrânia a livre circulação fluvial ao longo do rio de Dnieper. Bom, isto, enfim, poderia ser interessante, sendo que isto só ocorre porque a Federação Russa ocupou todo o terreno, todo o território até ao rio de Dnieper. E depois uma compensação e assistência para a reconstrução da Ucrânia, só que o documento não diz quem é que o faz, nem de onde é que veio o dinheiro. Portanto, o que nós se não existissem vítimas, quase que dava para rir. Isto é uma coisa absolutamente tremenda. Mas depois, o que é mais tremendo nisto é os Estados Unidos virem apresentar isto à Europa e à Ucrânia como um documento fechado. Quando nem a Europa, nem a Ucrânia foram ouvidas para a elaboração deste plano. Isto é uma coisa tremenda. E depois o que é que ainda sobrava para é que ainda sobravam coisas para os Estados Unidos no meio disto. Zaporígia, a central nuclear de Zaporígia, seria administrada pelos Estados Unidos. Suponho eu que para vender eletricidade aos ucranianos e aos russos. Isto seria uma espécie da comissão que Trump iria cobrar pelos seus serviços de mediação. E o documento ainda refere que os Estados Unidos irão assinar um documento com a Ucrânia sobre as terras raras. Pronto. Portanto, e em resumo, a Ucrânia disse imediatamente que não.
A França veio imediatamente apoiar a Ucrânia, a dizer que não há negociações em que a integridade do território da Ucrânia não seja garantido, e os Estados Unidos entraram em modo de birra. Sim, já não vamos a Londres, já não foram a Londres e foram a correr para Moscovo. Portanto, sexta-feira o Witkoff está em Moscovo. Portanto, esta semana, que tinha começado com enormes expectativas suscitadas para a administração americana, acaba aqui num conflito tremendo entre a posição americana e a posição europeia e da Ucrânia. General, mudamos de tema porque na manhã desta segunda-feira morreu o Papa Francisco, que na véspera, no domingo de Páscoa, nos tinha surpreendido a todos ao aparecer à varanda para saudar os fiéis. Personalidades de todo o mundo lamentaram a sua morte e este sábado, no funeral, vão estar presentes vários chefes de Estado, num momento que será seguido por milhões de pessoas. General, que balanço faz dos 12 anos de Francisco à frente da Igreja Católica? É importante trazer isto porque, para o domínio da guerra. Porquê? Porque a religião é um dos grandes atores do sistema internacional. A religião tem um papel que ninguém mais tem, porque é a religião que fala diretamente com a consciência das pessoas. E a consciência das pessoas influencia os líderes políticos. E Francisco teve essa capacidade. Foi a capacidade de não respeitar nem fronteiras, nem soberanias, nem ideologias, nem tendências de natureza política, nem os interesses dos Estados. Falou diretamente para as pessoas, que é essa a missão da Igreja, falar diretamente para a consciência das pessoas. E nesse sentido é uma grande personalidade do sistema internacional. Portanto, se trazemos hoje aqui... E que ligava Francisco, todos os dias para Gaza. Era uma pessoa que se interessava por uma coisa que nós nos interessamos pouco, é pelo sofrimento das pessoas. Interessava-se pelo sofrimento das pessoas. E, portanto, uma personalidade marcante do nosso mundo. E o número de personalidades que agora que ele já não está entre nós e que vai ser... terá as suas cerimónias fúnebres no sábado, toda a gente quer ficar ligada à imagem e todo o mundo político vai estar presente no Vaticano para as cerimónias fúnebres. Há uma coisa que é importante. Nenhum de nós está cá para sempre. Vamos-nos todos embora. Sim. Um dia vai-se abrir aquilo que eu chamo para cada um de nós a porta da eternidade. O problema é que nem todos sairemos por essa porta com o mesmo título. E o título que eu escolhi para o Papa Francisco era Um Homem Bom. E que deixa saudades. A nossa cortina de fumo de hoje incide sobre as declarações públicas do governador do território ocupado de Kherson, que reclama as duas margens do Dnipro para poder desenvolver a região. General, o que é que se passa com esta pretensão? Isto é uma coisa extraordinária, também pela altura em que isto ocorre, isto é, numa altura em que a Federação Russa parece contida nas suas ambições territoriais de não ir mais além do que aquilo que é a linha de cessar-fogo, começam a aparecer vozes nacionalistas russas a dizer atenção, não fechem nenhum acordo que não garanta que ambas as margens do rio Dnipro ficam na posse da Federação Russa. Para quê? Para podermos desenvolver a região, por um lado, e por outro lado, para garantir a segurança das infraestruturas. Mas que infraestruturas são estas? É que estas infraestruturas foram bombardeadas e deitadas abaixo. Era aquela barragem, a barragem e a ponte de Antonivka que foram destruídas. Ora, isto aqui esconde aqui uma cortina de fumo imenso. O que a Federação Russa quereria com esta proposta era começar a construir pontes de um lado para o outro para facilitar uma manobra russa subsequente para poder chegar a Odessa. Portanto, à custa desta coisa do desenvolvimento da região, o que Vladimir Saldo aqui estava a tentar sugerir era não, nós precisamos do rio todo porque queremos construir uma ponte de um lado para um dia poder chegar a Odessa. Portanto, aqueles que acham que Putin olha apenas para o terreno que tem e que não olha para mais além, estão todos muito enganados.
O nosso ponto de mira desloca-se hoje para o Estreito de Luzon, que fica entre a ilha de Taiwan e as Filipinas. O que é que se passa ali para merecer a nossa atenção, general? São 250 quilómetros o Estreito de Luzon e é um dos estreitos mais importantes para o comércio mundial, porque muitas das rotas marítimas que vêm da América para o Sudeste Asiático passam exatamente para ali. São 250 quilómetros que ficam entre a ilha filipina de Luzon e a ilha de Taiwan. O que é que acontece? O que acontece é que os Estados Unidos e as Filipinas vão desenvolver um enorme exercício nesta zona. Esta é a zona que a Federação Russa utilizaria para cercar, do ponto de vista naval, Taiwan. E o que é que os Estados Unidos vão levar para este exercício que se chama Balikatan e que envolve cerca de 14 mil militares? Vão levar sistemas de lançamento de mísseis antinavio Nemesis. O Nemesis é um sistema antibalístico, é um sistema antinavio baseado em terra, que é muito útil na interdição de águas costeiras e de estreitos, porque tem uma interdição até 150 quilómetros. Ora, há várias ilhas filipinas também neste estreito. Significa que a presença do Nemesis nesta região constitui um sinal de aviso muito forte para as forças navais da China que procurem, de alguma maneira, rodear e fazer um bloqueio naval a Taiwan. Muito interessante e vamos seguir este exercício. Com atenção, sim, ao pormenor. General Arno Moreira, é sempre um gosto tê-lo connosco. Muito grande fim de semana para todos. Obrigada, bom fim de semana. Até sexta.